Boa noite, meninos. Então, nos áudios anteriores eu expliquei para vocês um pouquinho do conteúdo, né, da lista 5. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as funções da linguagem, que é um conteúdo extremamente importante, né, até para quem pretende fazer o Enem, cai bastante esse conteúdo nas avaliações do Enem. Então, vamos entender o que são as funções da linguagem. Bom, as funções da linguagem estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação, né? Alguns estudiosos apontam a existência de pelo menos 6 funções da linguagem, cada uma ligada a um elemento da comunicação. Nós vamos ver quais são. Entender essas manifestações ajuda a interpretar textos com mais eficiência e compreender como os atos comunicativos organizam-se, podendo gerar mais eficácia no momento de se falar ou de se escrever. Comunicando-se no momento em que acordamos, até a hora de voltarmos a dormir, seja por meio da linguagem verbal, que é escrita e fala, ou seja por meio da linguagem não verbal, né, que são os gestos, a imagem e o contexto. Para cada interação, de forma consciente ou intuitiva, estamos submetidos a um esquema mínimo que nos permite elaborar e compreender mensagens conforme demonstrado a seguir. Então, aqui nós vamos ter um esqueminha mostrando para vocês as funções da linguagem ligadas ao elemento da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? É o contexto, né, que é o quê? Seria o assunto do qual as pessoas estão se comunicando. A mensagem, que é aquilo que eles querem transmitir, né? O remetente, o destinatário. Depois nós vamos ter aqui o canal. Canal é o local, é o meio em que se está acontecendo aquela comunicação, se é por meio de um telefone, se é presencial, se é em qual ambiente que é, e o código, que é a língua. Então, se vocês quiserem escrever aqui na frente aqui, código é igual à língua. Por quê? Porque qual que é o código que nós utilizamos para nos comunicar aqui no Brasil? A língua portuguesa. Então, o nosso código é a língua. Bom, se cada função da linguagem ela está ligada a um elemento da comunicação, então nós vamos entender aqui o seguinte. Nós temos 6 elementos da comunicação, logo nós teremos 6 funções da linguagem, certo? Então, a primeira função da linguagem é a função referencial ou denotativa. Pode aparecer as duas nomenclaturas. O que seria essa função? A função referencial é a função da informação, certo? Ou seja, ela está presente em textos como artigos científicos, livros didáticos, folhetos, manuais e textos enciclopédicos. Enfatiza o referente, ou seja, o assunto. Então, a gente volta lá naquela imagem. Então, o que acontece? A função referencial é quando o que importa é o assunto. O que me interessa nesse texto não é quem escreveu, não é para quem se escreveu. O que interessa é o assunto que me interessa. Por exemplo, se eu pego uma notícia para ler, o que me interessa ali é o assunto. Né, o foco, o centro ali é o assunto. Eu não estou preocupada quem escreveu, né, essa notícia. Eu não estou preocupada, por exemplo, com o veículo de comunicação, com o canal que aquela notícia circula. Estou preocupada com o assunto. Então, todos os textos em que o foco é o referente, ou seja, o assunto, nós vamos ter aqui uma função chamada referencial, né? Em sua estrutura predomina o discurso na ordem direta, né? Ou seja, não tem fala de personagens, por exemplo, né?
E o foco é na terceira pessoa. Então, o texto ele vai ser escrito na terceira pessoa. Por que não na primeira? Porque a primeira pessoa eu apresento a minha opinião. Todas as vezes que eu escrevo um texto na primeira pessoa, eu estou apresentando o que eu penso daquilo ali. E quando você pega, por exemplo, um artigo científico para ler, ali não tem uma opinião do cientista, né? Com base em estudos, ele chega a uma conclusão. Aquela conclusão, ela tem que ser objetiva, não pode ser pessoal. Portanto, o texto ele tem que ser escrito na terceira pessoa. Depois aqui nós vamos ver a função emotiva ou expressiva. Essa palavrinha expressiva ela é muito pouco usada. Diferente da função referencial, que preza pela objetividade, né, que é o assunto que me interessa, a principal particularidade da função emotiva é o caráter subjetivo. Lembra quando eu falo para vocês que o artigo de opinião ele é um texto de caráter subjetivo? Por que ele é subjetivo? Porque ali eu vou expressar o que eu penso do assunto. Eu tenho um assunto, né, que é o referente, que é a função referencial, né, por exemplo, coronavírus. E a partir do momento que eu vou expressar o que eu penso desse assunto, desse referencial, eu estou expressando a minha opinião, então o texto passa a ser o quê? De caráter subjetivo. Ou seja, a linguagem cumpre a função de emitir opinião, ou seja, eu vou expressar o que eu penso, emoção, desejo, sentimento e expressões individuais. Estrutura consequências da primeira pessoa. O artigo de opinião é um texto escrito na primeira pessoa. Tem como representantes os artigos de opinião, os diários, né? Quando eu escrevo um diário, eu estou escrevendo falando de mim mesmo, o que eu penso, o que eu sinto, né? Cartas pessoais, quando eu escrevo uma carta pessoal para uma pessoa íntima, ali eu vou escrever o mais subjetivo possível, né? Poemas, né? Por exemplo, assim o ponto de vista de quem fala, ou seja, de quem escreve, é essencial no trabalho com a linguagem. Então, nós temos aqui a função referencial, em que o foco é a terceira pessoa, que seria quem? O referente, o assunto, né? Que eu vou encontrar em textos como reportagem, jornal, artigo científico, né? O que me interessa ali é o assunto, não é a opinião da pessoa. E nós vamos ter aqui a função emotiva, né, em que o foco será o quê? A primeira pessoa. É um texto de caráter subjetivo em que eu vou expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, certo? Então, nós temos duas funções aqui totalmente diferentes. Depois, nós vamos ter aqui a função poética. Função poética, embora tenha como nome função poética, essa função da linguagem não é exclusiva dos poemas. Então, quando eu falo, por exemplo, função poética, então quer dizer que função poética ela só vai aparecer lá no poema? Não necessariamente, né? Por exemplo, quando eu pego uma música, por exemplo, eu posso encontrar a função poética. Ou uma tela, né? Uma tela de arte, um quadro artístico. Eu posso encontrar a função poética ali, entendeu? Não necessariamente está ligada só ao poema. Quando a intenção discursiva é de construir uma mensagem que valoriza o tipo em sua elaboração, vemos a manifestação desse tipo de função. Ou seja, assim a gente volta lá naquele esqueminha, né? Olha aqui para vocês verem. Olha que a função poética é aquela função em que o foco é a mensagem. O que me interessa é aquela mensagem que eu vou transmitir, entendeu? A mensagem é o quê? Aquilo que eu tento passar e aquilo que o meu emissor, o meu destinatário recebe. Eu, como emissor, eu emito uma mensagem. Como essa mensagem vai ser recebida pelo meu destinatário ou pelo meu receptor, entendeu? Aquela mensagem, aquilo que eu consigo transmitir é o que me interessa na função poética. Por isso que eu posso encontrar função poética na música, eu posso encontrar função poética no poema, posso encontrar numa tela de arte, porque quando eu pego ali uma tela, o pintor ele tenta transmitir uma mensagem. E essa mensagem ela é individual para cada um. Eu posso
identificar uma mensagem, você pode identificar outra, entendeu? Então, a função poética, ela tá ligada à mensagem que está sendo transmitida. Entendeu? Depois, nós vamos ter que a função fática. A função fática é aquela que está ligada ao canal de comunicação. Assim, a gente volta lá naquele esquema. Olha aqui para vocês verem. Função fática. Qual é o elemento de comunicação que ela está ligada? Ao canal. O que seria esse canal? É o meio pelo qual os interlocutores estão se comunicando. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês pelo canal de comunicação vídeo, né? Então, o canal pelo qual nós vamos nos comunicar, eu com vocês e vocês comigo, é vídeo, né? Eu poderia me comunicar por mensagem, né, escrita, poderia me comunicar via telefone, né, falando aqui oralmente, poderia me comunicar com vocês por meio de live, né, simultâneos, vídeos, conferências. Então, o canal é o meio pelo qual os interlocutores se comunicam, né? Cadê? Nós já falamos aqui, ó. É centrada no canal, ou seja, no veículo de comunicação. Então, todos os veículos de comunicação são canais. É o meio pelo qual nós utilizamos para nos comunicar. Eu estou comunicando por meio de WhatsApp, eu estou me comunicando por meio de uma rede social, eu estou me comunicando por meio de ligação telefônica, por meio de mensagem. Qual o canal que eu estou me comunicando? A função fática ou contato é aquela em que a intencionalidade está na manutenção do ato comunicativo. Ou seja, quando o emissor, que é o locutor, busca estratégias para manter a interação com o receptor interlocutor. Ou seja, todas as vezes que eu busco manter essa comunicação ou iniciar um ato de comunicação com o meu receptor, né, com o meu interlocutor, eu vou ter ali a função fática. Por exemplo, quando eu ligo para uma pessoa, que a pessoa atende o telefone, eu não vou de cara falando o assunto, né? Eu não vou de cara expressando o meu assunto aqui, o meu referente, não, né? Eu vou falar oi, né? Se eu não identificar a voz da pessoa, eu vou perguntar quem que é, se a pessoa que eu quero falar se encontra. Então, esse diálogo, esse primeiro contato, né? Eu vou chamar o quê? De função fática. Que eu estou estabelecendo ali um primeiro ato de comunicação para que assim eu entre no assunto que seria o que? O meu referente. Entende?